Verdade. Muitas almas para Jesus. Queridos, vocês querem conhecer mais esse trabalho? Digita no YouTube Ministério Coração em Brasas. Vamos agora para a palavra de Deus. Eu quero botar agora nesse momento o cartaz que estamos lá na igreja, na Salvos pela Graça, no Hotel Verde Mar, ali na Pituba, 513, que estamos no tempo de colheita. Glória a Jesus. Tempo de colheita. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Maravilha. Glória a Deus. Repita aí no teu coração e diga: hoje é tempo de colheita. Pastora Graça precisou ir ali, irmãos. Como é de costume. Estava aqui auxiliando no louvor. Mas nós vamos agora para a palavra de Deus. E eu queria que você abrisse no Salmo de número 73. Vamos abrir. Deixa eu abrir aqui no computador que vai ser mais fácil. Eu vou ler para vocês na NVI, tá? Que diz assim: certamente Deus é bom para com Israel e para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a sua prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm corpo saudável e forte. Eles estão livres de todos os fardos e não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve como um colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade e da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebem as suas palavras até saciar-se. Ele disse: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados e aumentando suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro de coração e lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente e completamente apavorados, tomados de pavor. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Que salmo maravilhoso, irmãos. Eu creio que você irá se surpreender com a revelação de Deus. Eu quero falar com vocês a respeito de crises. Sabe, queridos, crises não é uma exclusividade de pessoas que estão fracas na fé. Crises não é somente pessoas que estão passando por um processo de amadurecimento na fé que elas apresentam crises. A gente leu um salmo que foi escrito por um dos grandes homens de Deus descrito na Bíblia. Seu nome era Asaf. E quem foi Asaf?
Asaf, o significado do nome do Asaf significa coletor, aquele que coleta. Isso no âmbito natural, no âmbito humano, e no âmbito espiritual de referência divina. É aquele a qual Deus se apodera. E Asaf, queridos, foi um grande levita de Deus. Foi um grande ministro do louvor de Deus. E a representação do seu nome, ela é tão fiel àquilo que ele viveu, que ele consegue ser preenchido por Deus e conectar esta glória de Deus e coletar, para Deus, consegue conectar essa glória de Deus para os homens e coletar a adoração dos homens para Deus. Isso é um papel de ministro de louvor, ele levar a igreja a adorar a Deus. Sabe, queridos, em 1 Samuel capítulo 4, nos vai contar que a arca do Senhor, ele foi retirada de Jerusalém na época do sacerdote Eli. Os filisteus pegam a arca e levam para a Filístia, e numa cidade chamada Queriate Jearim, e lá permanece por muitos anos. Logo depois do sacerdote Eli, vem um rei que foi escolhido sim por Deus, mas se corrompe no meio do caminho, que é o rei Saul. E por 40 anos Saul não teve interesse nenhum de ir buscar essa arca. E diz a palavra do Senhor em 2 Samuel capítulo 7, que o povo sentia a falta da presença que estava na arca. O texto dizia que a alma do povo suspirava pelo Senhor, por falta da presença de Deus. É nesse período que nasce Asaf. Eli já não tinha a presença de Deus. Eli já era um sacerdote que Deus não falava mais. Não existia mais profecia sobre a face da terra. E a Bíblia diz que o Senhor vai restaurar as 3 ordens que existe para uma igreja, ou seja, para um povo. Primeiro é o sacerdócio. Então Deus levanta Samuel. Depois ele vem e restaura o governo. Deus levanta Davi. E por último Deus levanta Asaf, que é aquele responsável por adoração. Escute, quando Davi assume o trono, a nação de Israel, ela é contagiada por um grande avivamento. E isso se deu principalmente por aquilo que este homem carregava. Historiadores dizem que Asaf, ele tocava símbolos, são instrumentos de percussão, e ao mesmo tempo que ele levava um ritmo mais alegre em dança. Aí o motivo de lá Davi ter dançado de frente à arca, porque lá atrás, antes de Davi nomear Asaf como líder dos levitas, Asaf já tinha conduzido essa vinda da arca da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi, a Jerusalém, e foi uma grande alegria, porque ele conduziu o louvor com graça e com avivamento. Não existiria Davi se não existisse Asaf, irmãos. Não existiria avivamento nos cultos 24 horas que eram feitos no tabernáculo. Na época de Davi, o culto não parava, era feito 24 horas por dia, e quem organizava isso era o líder Asaf. Asaf, ele veio da tribo de Levi. A tribo de Levi, ela era constituída por 3 famílias. Era constituída pelos coatitas, merianitas e os gersonitas. Cada família que constituía a tribo de Levi, ela tinha uma função no templo. E os gersonitas, que era justamente da onde Asaf vinha, a família que Asaf vinha, era responsável pela liturgia do culto. Então toda esta presença de Deus que foi atraída no reinado de Davi, veio justamente porque o sacerdote, o levita, que estava conduzindo a adoração,
sabia atrair a presença de Deus. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 14 que o povo sai de Sucote em Etã, e chegando lá em Etã, eles consagram todos os primogênitos para Deus. Porém, em Êxodo capítulo 30, fala que Moisés vai ter um encontro com Deus. Por 40 dias e 40 noites, Moisés fica conversando com Deus, sendo instruído por Deus através dos 10 mandamentos e dos outros 613 mandamentos. Deus escreve os mandamentos para Moisés, e Moisés, quando desce, vê o povo adorando o bezerro de ouro. Em Êxodo capítulo 32 vai dizer que Moisés traça uma linha no chão, e nessa linha do chão Moisés diz: quem for de Deus, atravessa essa linha, quem for do bezerro, fique na linha. E escute, a única tribo que atravessou toda por completo foi a tribo de Levi. Por isso os levitas ficaram com a porção de administrar o templo e a presença de Deus em Israel. Para quem não sabe, a tribo de Levi não trabalhava, porque o único trabalho deles era manutenção da presença e das coisas de Deus para o povo de Israel. Então, Asaf, ele vem dessa linhagem, ele vem dessa responsabilidade. Foi um homem importantíssimo, escreveu muitos e muitos salmos descritos na palavra, e por muitas vezes, é citado, é honrado até hoje. Por muitas gerações ainda após dele, você vai ver reis e sacerdotes buscando a sua geração para atrair a presença de Deus. Acho lindo isso, porque é esse homem que escreve no Salmo de número 73, diz: meus pés quase se desviaram dos caminhos de Deus. Sabe, queridos, Davi, ele falece, e Asaf se aposenta, e Salomão tem uma incumbência de construir o templo. E quando deu início para o término da construção, que levou 7 anos, Asaf, ele estava aposentado. Lembrando para você que a tribo de Levi, ela recebia o dízimo de todas as outras tribos, não podia produzir, não podia plantar, não poderia trabalhar com animais, não poderia, apenas ela recebia o que era dízimo das outras 11 tribos. Acontece que um levita, aquele que cuidava da casa do Senhor e da adoração do Senhor, aposentado, ele recebia 10% dos 10% que toda a tribo recebia. Ou seja, primeiro vinham os que estavam em exercício, e depois vinha aqueles que estavam aposentados, pois já estavam próximos à morte, não precisavam de, vamos dizer assim, de muitas atenções. É nesse período que Asaf escreve este louvor, porque isso é um louvor. Quem não sabe, os salmos são músicas. O salmodiador é o compositor, Então, o salmista, ele é um compositor. E os salmos é música. Então, ele escreve essa música declarando aquilo que ele estava vivendo. Ele estava numa crise financeira. A tradição diz que ele tinha um dos seus filhos, tinha uma doença que não sabia qual era, A sua linhagem estava meio que comprometida, mas ele tinha outros filhos, mas um dos seus filhos necessitava desse apoio. E ele, passando nas ruas, ele diz no Salmo que ele vê a prosperidade dos ímpios. O incrível é que isso é uma crise, irmãos. É uma crise. Mas como eu disse aqui desde o começo, a crise não está relacionada a uma falta de fé, mas está relacionada
muito com o contexto de batalha que nós enfrentamos. A crise nada mais é de uma tentativa de Satanás de nos abater. E a gente precisa superá-las cada vez mais. Eu não sei como você entrou nessa live hoje, eu não sei se você está precisando ouvir esta palavra. Talvez você esteja enfrentando uma crise no seu casamento, uma crise no seu trabalho, uma crise no seu ministério. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que você irá superar, assim como Asaf fez. Preste atenção nessas palavras de Asaf. Ele observa a gordura e os corpos saudáveis dos ímpios. Imagine o nível de tristeza, de decepção que esse homem não está. Ele fala que os seus pensamentos, os pensamentos dos ímpios, são pensamentos que se elevam até Deus. E é como se Deus não fulminasse, Deus não fizesse nada a eles. Eles são tão arrogantes em si mesmo que até questionam o próprio Deus, não é assim? Não é assim que por muitas vezes a gente passa? Cadê o seu Deus? Mas Deus não é tão poderoso, por que não faz isso na sua vida? Então Asaf estava naquela crise de fé, apesar de ele ter atraído a glória de Deus por muitas vezes, apesar dele ter visto manifestar de Deus a presença na frente dele, representada pela arca, ver as vitórias que Deus deu para ele, que Deus deu para Israel diante da adoração que ele mesmo proporcionava o povo levar a Deus. Ele é aquele que era preenchido pela glória de Deus. E por muitas vezes, queridos, a pior coisa que Satanás coloca em nossa vida é a gente se acostumar, pensar que pode se acostumar com a glória de Deus. Enquanto a gente for movido, enquanto a gente for mexido, quando a gente for impactado todas as vezes que a glória de Deus nos preencher, a gente vai permanecer sempre na esperança de que Deus é todo poderoso, que Deus pode fazer muito mais daquilo que imaginamos ou pedimos. Então Asaf, ele está escrevendo isso. Ele diz: meus pés quase desviaram dos seus caminhos. Quando? É como se ele dissesse assim: quando Satanás colocou diante de mim as riquezas dos ímpios, a formosura, os pensamentos, a vida sem nenhum, temor, sem nenhum medo de ser vivida. Mas a palavra de Deus diz que quando ele tentou entender isso, Deus chegou primeiro e mostrou a ele novamente a sua glória. Porque a história vai nos contar, principalmente Flávio José vai nos contar, que Salomão queria inaugurar o templo. E não havia ninguém com tanta intimidade com Deus como Asaf. Ei, escute, Asaf serviu ao seu pai Davi. Já era um ancião, já estava aposentado. E Asaf recebe a carta e por 7 anos se consagra ao Senhor. Escreve o Salmo de número 73 e diz: eu quase me desviei, mas eu entendi que a glória de Deus é tão maravilhosa quando eu entrei no templo. Por isso lá em 2 Crônicas nós vamos ver o que Deus fez quando inaugurou o templo. A Bíblia diz que os sacerdotes, os levitas, não conseguiam ficar de pé. A Shekinah do Senhor inundou aquele templo. Asaf, mais uma vez, atraiu a presença de Deus. E aquela presença inundou a sua vida. Lhe trouxe a paz, lhe trouxe a provisão, lhe trouxe o reconhecimento. Se tornou até os últimos dias da sua morte o levita, o coordenador do louvor do templo. E a Bíblia diz que reis,
quando voltaram da Babilônia, ó irmão, quantos séculos depois, quando voltaram do cativeiro babilônico, procuraram os descendentes de Asaf, pois eles sabiam que a presença de Deus em Asaf era tão grande, capaz de inundar um templo com a sua Shekinah, e com os levitas não ficaram nem de pé, que eles creram que a descendência de Asaf, os filhos de Asaf, eram os mais indicados para inaugurar o novo templo de Jerusalém, depois da volta do cativeiro. Asaf, ele diz: a presença de Deus, a graça de Deus me basta. Como Paulo fala: já fui preso, já fui náufrago, já fui esmurrado, já fui apedrejado, mas a graça de Deus me faz superar qualquer coisa, pois a graça de Deus nos basta. Ela que nos dá vida, ela que nos dá fôlego para respirar, ela que nos mostra o caminho certo a qual seguir, ela que nos traz a paz em meio ao caos, ela que nos traz a provisão diante da necessidade. É a graça de Deus que nos preenche todos os dias, irmãos. A sua crise vai ser superada quando você entender a glória de Deus que está sobre a sua vida agora, nesse momento. Não foi ontem, não será amanhã, é agora. Deus está aí do seu lado, Deus está na sua vida. Asaf diz: eu entendi. Quando eu entrei no templo, quando eu percebi que tudo aquilo que um dia eu esqueci, estava de volta, de forma tão poderosa, eu entendi que toda aquela riqueza dos ímpios, toda aquela formosura, toda aquela vida leve, e momentânea, tudo aquilo ali era passageiro, e no final eles eram enganados por Satanás, e o final deles seria de dor e tormento. Mas eu não, eu estou diante da paz, eu estou diante da graça, eu estou diante do amor imensurável, que pode todas as coisas, que quebra todas as barreiras. Sabe, queridos, tem pessoas aqui em nosso meio que são acusadas no trabalho. Tem pessoas em nosso meio que são escarnecidos pelos seus próprios pais, pelo esposo, pela esposa. Essa crise que por muitas vezes passamos e achamos que Deus não está vendo. Eu quero dizer algo para você: Deus jamais esqueceu e jamais vai esquecer de você. Deus tem o controle da sua vida, e tem a esperança como Jó teve, e diz: um dia o Senhor levantará em meu favor. Sabe, eu já ministrei isso aqui, ministrei lá nas salvas também, sobre a mulher adúltera, que Jesus está inclinado, escrevendo na areia, e a Bíblia diz que Jesus se endireita, em algumas traduções se levanta, e dá um basta. Entenda, o autor que escreve a sua vida, que está com a pena da graça escrevendo a sua vida, está contemplando todas as circunstâncias, mesmo que pareça que às vezes ele está inclinando e prestando atenção em outra coisa. Tem uma hora que ele se endireita, ele se posiciona e dá um basta em toda perseguição, dá um basta em toda esta prova e tribulação, dá um basta nesta crise que eu e você passamos. E muitas vezes o mundo tem mania, e às vezes o crente tem mania de dizer que não tem crise, tem crise porque tem falta de fé. Não, a gente viu que um dos grandes homens de Deus, que comportava a glória, ou seja, era preenchido, seu nome diz, aquele que comporta, aquele que é inundado pela glória de Deus, passou por uma crise. O próprio Jesus no Getsemane vira-se: Senhor,
se o Senhor puder, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. O interessante é que quando me perguntaram uma vez, disseram assim: você sabia que o Senhor Jesus não queria morrer por você? Eu disse: onde é que está escrito isso? Aí ele me citou, um ateu, né? Me citou esse texto de João capítulo 18, Getsemane, e eu disse: tudo bem, você está certíssimo. E eu gostei que ele pegou o Evangelho de João, que é um evangelho muito específico, sabe, que eu sou apaixonado. E aí virei para ele e disse assim: vamos continuar lendo o texto? A Bíblia diz que Jesus desce do Getsemane, e ele, vendo os soldados que haviam com Judas prendê-lo, ele se adianta. Ou seja, lá sim no Getsemane ele teve uma, vamos dizer, uma crise, né, de fé, ou talvez ele tenha dito que não queria escolher pela vontade dele, que não queria morrer, mas que fosse feita a vontade do Pai. Mas o texto diz que quando os soldados chegam, ele se adianta e diz: a quem buscais? Eles respondem: Jesus o Nazareno. E a Bíblia fala que ele diz: sou eu, o grande eu sou. Da boca de Jesus sai um poder, pá. E a Bíblia diz que os soldados caem no chão e começam a correr de medo. Está lá no texto. E quando acontece isso, a Bíblia diz que Jesus, né, se acalma um pouco, né? Ele deixou extravasar um pouco. O próprio Deus permitiu isso para que ele mesmo fizesse a escolha, porque Jesus tinha todo o poder, mas Jesus veio como homem para morrer por nós. E a Bíblia diz que ele recuou, Jesus, e disse: ei, voltem. A quem buscar? Aí eles voltam e respondem de novo: é Jesus o Nazareno. Ele disse: pronto, eis-me aqui, para que todo aquele que ele me deste nenhum se perca, ele mesmo se entrega. O próprio Deus abre esta oportunidade, porque a Bíblia não existe pedra virada. A Bíblia não é um livro que fala de autoajuda, que fala as frases prontinhas para você começar bem o seu dia, uns versículos somente de vitória. Não, a Bíblia fala daquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Ela vai mostrar homens falhos, né, que tiveram um acerto com Deus, e o próprio Jesus dizendo: não quero, mas eu decidi depois, e eu vou morrer por eles. Porque João capítulo 10 diz ele: eu sou bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas, e é por causa disso que o Pai se alegra de mim. Então Jesus escolheu se entregar. Ele tinha todo o poder, ele manifestou na hora o poder de Deus. O ser humano não resistiu, saiu correndo, mas depois ele chama de novo e diz: tome, eis-me aqui. Eu acho lindo isso. A palavra de Deus, ela é perfeita. E Asaf vai dizer: eu entendi que esse Deus jamais se separa de mim. Eu entendi que quando a glória de Deus vem sobre a minha vida, toda essa prosperidade do mundo, todas essas coisas que são passageiras, tudo isso vai passar, mas a glória de Deus sobre a minha vida, ela será eterna. A graça de Deus me preenche. Eu quero falar algo para você, para a gente finalizar. Aguenta mais um pouquinho. Persevera mais um pouquinho. Cristo está do seu lado. Aguenta mais um pouquinho. Queridos, eu sou uma pessoa que eu já vi morto ressuscitar. Não existe nada impossível para Deus. Mas pastor, está doendo. Aguenta mais um pouquinho. Sabe, no filme chamado Paulo, Apóstolo Paulo, tem uma cena muito interessante,
Lucas está preso junto com os outros discípulos de Jesus. E perguntam para ele, dizem, você sabe o que vai acontecer aqui? Ninguém disse nada para a gente. Ele disse, vocês serão jogados aos leões. E o povo começa a chorar, a se desesperar. Ele disse, olha, mas calma, vai doer só um pouco, mas o que virá depois, o reino que será manifestado, será mostrado em sua vida, será tão grande, que você nem se lembrará mais desse momento. Eu achei lindo isso, porque assim é Deus na nossa vida. Se a gente tem fé em Deus, a gente sabe que essa crise é momentânea, mas que Deus há de levantar em nosso favor. Está escrito isso, irmãos. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Se Ele permitiu você passar até aqui, é para que Ele desse amadurecimento para que você pudesse receber a bênção que Ele tem preparado. Porque a palavra de Deus diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem reservado para você. A Bíblia diz que o final das coisas são melhor do que o começo. Por muitas vezes a gente relembra e diz, oh Senhor, mas era bom ano passado. Não. A própria Bíblia diz isso em Crônicas capítulo 7, não diga isso, porque não provém de sabedoria. O melhor de Deus é hoje. O melhor de Deus na sua vida não foi ontem, é hoje. Passado não gosta do futuro, porque quando o futuro chega, o passado morre. E Deus só tem presente e futuro para você. O seu passado morreu. Só que viver de passado, eu disse isso domingo na igreja, é museu para relembrar as coisas e Satanás para acusar. Só que até isso, a Bíblia diz que o Senhor te faz uma nova criatura. E as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Então não existe nem acusação e não existe nem mais passado para você. Viva o presente de Deus, porque Deus lhe dá o presente da vida todos os dias. Cure dessa crise. Supere esta crise, crendo que Deus ainda é poderoso para fazer mais do que imaginamos e mais do que pedimos. Amém? Eu quero orar pela sua vida, pedir a Deus para que Deus entre com providência sobre a sua vida. Eu creio que a vitória de Deus, a graça de Deus está na sua vida nessa noite. Amém? Levante suas mãos para o céu. Eu quero que você se concentre nas minhas palavras. Eu quero que próxima quinta-feira você venha dar testemunho do agir de Deus sobre a sua vida. Nós já vimos aqui neste canal testemunhos de cura, já vimos testemunhos de restauração de casamento, já vimos testemunhos de provisão de Deus, já vimos todos os tipos de testemunhos. Estamos vivendo num tempo de colheita. Lá na igreja nós estamos com esse tema, vou botar mais uma vez aqui para vocês verem. É tempo de colheita. Estamos colhendo aquilo que passamos 5 meses semeando. Tem sido uma bênção. Tempo de colheita, por muitas vezes as pessoas acham que a colheita é só questão financeira. Não, é a colheita em tudo em sua vida. Colheita de almas para Jesus, colheita de felicidade no seu casamento, de felicidade de relacionamentos, de conversão dos seus. Colheita de prosperidade financeira, é tempo de colheita. Então eu quero orar isso pela sua vida. Eu queria agora que você se desligasse das coisas que estão em sua volta, prestasse atenção nessa oração que eu vou fazer sobre a sua vida. Se você puder enviar esse link agora para uma pessoa que está precisando de uma oração, faça isso rapidamente, pois eu creio que vai haver um mover de Deus,
que vai haver um trabalhar de Deus, que vai haver milagres do Senhor através dessa oração. Por que, pastor? O senhor pode alguma coisa? Eu não posso nada, mas eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. E você não entrou aqui à toa, você entrou porque Deus está dizendo que vai fazer você superar esta crise, que esta luta não é sua, mas é dele, que vai fazer você, como Asaf, entrar diante da glória de Deus, em sentir o peso da graça. E esse peso da graça é o amor e a paz de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Eu vou até tirar aqui o pedestal. Glória a Jesus. Feche os seus olhos. Amém? Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor Deus, pela tua glória, pela tua presença em nossa vida. Pai, eu quero apresentar agora este meu irmão e esta minha irmã que está assistindo esta live. Eles entraram aqui, Senhor Deus, na certeza que o Senhor é todo poderoso para fazer muito mais daquilo que imaginamos ou daquilo que pedimos. Pai, eu invoco o teu Espírito Santo sobre a vida deles. Eu invoco a tua palavra quando diz que não existe nada impossível para ti. Que o Senhor é aquele que está com os teus ouvidos sensíveis para ouvir nosso clamor. Que o Senhor está à procura dos adoradores que te adoram em espírito e verdade. E que o Senhor está, Senhor Deus, atrás, Senhor Deus, daqueles que te clamam. E responde a oração daqueles que te clamam. Porque está escrito em Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei. E eu nos peço, Senhor, nos anuncia agora as coisas grandes e firmes. Eu declaro, Pai, através do teu poder, através da tua graça, da tua mão poderosa, que toda esta crise seja uma crise no casamento, seja uma crise, Senhor Deus, nos relacionamentos de filhos e pais, seja uma crise, Senhor Deus, no ambiente de trabalho, seja uma crise financeira, seja uma crise de saúde, seja uma crise, Senhor Deus, para que os nossos familiares se convertam. Pai, em qualquer âmbito, seja ele natural, seja ele espiritual, seja ele de provisão, seja ele, Seu Deus, de ministerial, eu quero declarar em nome de Jesus, que a tua mão poderosa, está sobre a vida dos meus irmãos, que a tua mão poderosa está agora alcançando os teus filhos e resolvendo toda esta crise. Coloca um coração, Seu Deus, avivado, distribui o teu avivamento, sopra o teu fogo, sopra o teu espírito, traz a tua paz, traz o teu mover, traz a tua graça na vida desta pessoa, Pai. Eu quero te agradecer por esta alegria. Retira toda a tristeza, retira toda a depressão, retira toda a falta de ânimo, retira toda a crise, Seu Deus, financeira. Abre as portas para os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero te bendizer, eu quero dizer que o Senhor é todo poderoso, que não existe ninguém nos céus ou na terra como o Senhor, que não existe outro Deus além do Senhor, que Tu és o nosso atalaia de Israel, Tu és o nosso alfa, Tu és o nosso ômega, Tu és aquele que pode todas as coisas. Por isso, Pai, a Ti oramos e clamamos e recebemos a nossa vitória, recebemos a nossa paz, recebemos a nossa graça, recebemos o Teu amor, recebemos o livramento, recebemos a cura, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.
Maravilha? Queridos, até a próxima quinta-feira, na nossa live. Quero agradecer a todos. Então, queridos, que Deus te abençoe.